paz do Senhor, irmãos e amados ouvintes da leitura diária. Eu sou Leidiane, membro da Edcol Matriz. A lição que estudaremos no próximo domingo, dia 24 de março, é a lição de número 12, que tem por título O papel da pregação no culto. Nossa leitura diária de terça-feira encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. O nosso comentarista elabora um tópico sobre a disposição em ensinar a palavra de Deus. Ele vai explicar que as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. E no Sermão do Monte, Jesus também ensinava aos seus discípulos. Assim também, o apóstolo Paulo gastou grande parte do seu tempo ensinando os crentes. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Nós vemos também que Paulo, na carta aos Romanos, nos encoraja a sermos transformados pela renovação da nossa mente. E isso acontece quando estudamos a Bíblia. O estudo diligente da palavra nos capacita a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Através desse processo, desenvolvemos uma mente renovada, capaz de discernir entre a verdade e as ideias mundanas, e somos capacitados a experimentar e comprovar a vontade de Deus em nossa vida. Quando observamos o modo de ensinar de Jesus, vemos que naquela época a oralidade era o instrumento mais usado para a transmissão do conhecimento. Por meio dela, fixavam-se os conteúdos a partir de imagens, símbolos e situações do dia a dia. Jesus foi chamado de Rabi e Senhor, evidenciando que o povo o respeitava como mestre. Ousa dizer que provavelmente a maioria das pessoas visse Jesus mais como mestre do que como Messias. Uma coisa é fato: as multidões reconheciam sua grande habilidade no ensino e na comunicação. Ainda que aparentemente Jesus não tenha recebido nenhuma educação formal de um rabino, como era o costume da época, é provável que ele, como todas as crianças, tenha frequentado uma escola fundamental na sinagoga. Jesus sabia ler, escrever e com 12 anos de idade ele já causava uma grande admiração aos mestres no templo, como vimos em Lucas no capítulo 2, versículo 42. Os judeus maravilhavam-se dizendo: "Como sabe estas letras? Não as tendo aprendido?" João capítulo 7, versículo 15. Contudo, os métodos de ensino empregados por Jesus eram totalmente diferentes dos utilizados pelos rabinos naquela época. Quando ouvimos, por exemplo, que o reino de Deus é como um grão de mostarda, seria muito mais fácil, por exemplo, para uma pessoa que tem contato com a árvore ou o próprio semeador, lembrar das palavras de Jesus e fazer essa conexão entre o cotidiano e as verdades reveladas pelo Mestre. Jesus falava de forma acessível a quem ouvia. Assim, podemos afirmar com segurança que nunca houve na história da humanidade alguém melhor, mais bem preparado em ensinar do que Jesus Cristo. E é muito bom saber que ele deixou esse legado também para nós, o ministério do ensino. Para entender o modelo de ensino de Jesus, é importante reconhecer que a chamada para ser mestre também inclui servir. Entre os servos de Deus, há aqueles que se dedicam ao ensino, seja em escola dominical ou em seminário. Outros aplicam seus conhecimentos como autores, produzindo textos para a edificação e a instrução da igreja. Contudo, independente de onde atuamos, um mestre deve ter a serenidade e a dedicação ao aprendizado da palavra. Um bom mestre não se desviará da verdade e não dará ouvidos às fantásticas novidades dos últimos tempos. Podemos concluir que um bom mestre será fiel aos padrões do Evangelho, conforme Paulo já havia instruído Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, que diz: "Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus." Que o Senhor nos abençoe.